Quinton olhou para sua jovem esposa e não poderia estar mais feliz. E por que não estaria feliz? Ela tinha 10 anos a menos do que ele, e ele via isso como um verdadeiro presente do destino. Dizer que Glória era bonita seria um eufemismo enorme, um corpo esguio, longos cabelos ondulados cascata pelos ombros, é claro, aqueles olhos azuis enormes nos quais alguém poderia se perder. Visitas frequentes ao salão de bronzeamento e aos salões de beleza, tudo isso apenas enfatizava a beleza inata de Glória. Pessoas invejosas frequentemente diziam que não era difícil cuidar da aparência quando se era casado com um homem rico como Quinton, mas Glória apenas sorria de maneira coquete em resposta e falava dos sentimentos genuínos que tinha pelo marido. Antes de conhecer Glória, Quinton era viúvo, havia perdido sua esposa em um acidente de carro 4 anos atrás. Naquela época, o empresário achava que nunca conseguiria amar outra pessoa, mas o tempo passou e viver como um viúvo solitário foi incrivelmente difícil para Quinton. A situação foi ainda mais complicada pelo fato de o empresário ter que criar sua filha Jéssica, de 5 anos, sozinho. Naquela época, a maioria das pessoas na vida de Quinton duvidava que ele encontraria força para recomeçar, mas estavam todos errados. Para evitar cair na depressão, Quinton concentrou-se no desenvolvimento de seus negócios, nos quais subsequentemente se destacou. Foi mais ou menos nessa época que Glória entrou em sua vida. Seu parceiro nos negócios, David, repetidamente dizia a Quinton: se fosse você, não apressaria o casamento. Sim, ela é linda como uma deusa, mas ela pode ser uma boa esposa e mãe. E como Jéssica reagirá a tudo isso? O empresário mordeu os lábios. O que Jéssica tem a ver com isso? Não posso deixar uma criança de 5 anos ditar minha vida. David balançou a cabeça. Ele tinha 7 anos a mais que seu parceiro e, assim, entendia a vida muito melhor do que Quinton, mas apesar dos melhores esforços de David, Quinton propôs casamento a Glória. Talvez tenha sido um erro, mas o empresário não achava isso. Ele estava confiante de que tinha encontrado o amor de sua vida. Eles tiveram um grande casamento no melhor restaurante da cidade, as mesas estavam repletas de vários pratos, havia música ao vivo e a sala estava cheia de celebridades do mundo do show business. Para Glória, parecia que sua vida se transformará num conto de fadas. Os convidados se divertiam, brindando continuamente aos novos líderes, enquanto Quinton e Glória posavam para os fotógrafos, reunindo material para famosas revistas de moda. Apenas uma pessoa se sentiu desconfortável na atmosfera de felicidade universal e ostentação, e essa pessoa era a Jéssica, a filha do noivo. Sendo a filha do noivo, ela se viu repentinamente à margem. Seu pai não estava ao seu lado, e as outras pessoas passavam indiferentes, sem querer tirar seus olhares entusiasmados do palco. Naquele momento, Jéssica ansiava por afeto e cuidado parental mais do que nunca, mas Quinton não tinha tempo para ela agora, pois estava ocupado construindo sua vida pessoal. Tendo deixado Jéssica aos cuidados de uma babá, o empresário estava desfrutando do holofote e não poderia estar mais feliz com a segunda chance que a vida lhe tinha dado. Para ser honesta, Glória não causou uma boa impressão em Jéssica desde o início. Jéssica mesma não conseguia explicar por que sentia tanta aversão à sua madrasta. Talvez fosse o excesso de afeto e cuidado fingido de Glória. Já se sabe que as crianças têm almas sensíveis e percebem imediatamente a falsidade, e por isso se afastam, recusando-se teimosamente a se envolver. E foi isso que aconteceu com Jéssica. Ela viu algo em Glória que a deixou desconfortável e cautelosa com essa mulher que ela sentia que era fria como gelo. Claro, Glória entendeu o que estava acontecendo e teria prazer em fazer a menina saber o que pensava dela, colocando-a em seu lugar. No entanto, a jovem era esperta e astuta, então decidiu não apressar as coisas e esperar pelo momento certo. Por sua vez, Quinton não tinha ideia de que sua filha não gostava de sua madrasta e não queria ficar sozinha com ela. Na verdade, isso atendia perfeitamente a Glória, que nunca amou crianças, fossem suas ou de outra pessoa. Ela acreditava que apenas pessoas que já haviam desistido de suas vidas pessoais e mergulhado de cabeça na vida familiar poderiam querer ter filhos. Glória não estava com pressa de se tornar dona de casa, então quando Quinton levantou o assunto de ter filhos, sua reação foi muito enérgica. Por que eu iria querer isso, querido? Não estou pronta para trocar minha vida confortável por fraldas e noites sem dormir.
Quinton normalmente respeitava o ponto de vista dela, mas às vezes era dominado pela tristeza, percebendo que afinal de contas existia uma diferença de 10 anos entre eles. Jéssica também sentia isso, mas escolheu guardar para si mesma para evitar a ira de sua madrasta. Um dia, aproveitando o fato de que não havia ninguém em casa, exceto ela e sua enteada, Glória decidiu colocar Jéssica em seu lugar. Começou repreendendo Jéssica por ter brinquedos espalhados pelo quarto. Depois, fez a menina chamá-la de mãe. Quando Jéssica saiu correndo de seu quarto chorando, ela riu dela. No entanto, Glória não tinha ideia das desagradáveis consequências a que isso levaria. Normalmente, as babás não permitiam que Jéssica saísse sozinha, mas como Glória estava no comando de tudo naquele dia, ninguém pôde impedir a menina. Ela correu para o alpendre e se dirigiu às moitas mais próximas, onde esperava se esconder, assim como na cabana que tinha lido no livro Tom Sawyer. Infelizmente, ao tentar escapar de sua malvada madrasta, a menininha tropeçou e caiu pelos degraus. Foi muito doloroso para Jéssica, que cortou especialmente o rosto, especialmente a sobrancelha direita, onde surgiu uma ferida profunda e sangrenta. Quando viu sua enteada, Glória levantou as mãos em frustração. Veja o que você fez! Você não pode ser deixada sozinha por um minuto! Jéssica choramingou suavemente e Glória percebeu que não era o momento certo para repreender a garota, pois ela poderia começar a chorar alto e Quinton estava prestes a voltar para a casa do trabalho. Deixe-me te ajudar, querida. Venha aqui, não tenha medo, disse em tom reconfortante. Jéssica recuou lentamente, mas não conseguiu escapar, porque Glória imediatamente segurou sua mão e a conduziu de volta para casa. Lá, ela tratou o rosto da menina com antisséptico, ciente de que ainda haveria uma cicatriz no rosto de Jéssica. Naquela noite, Glória e Quinton tiveram sua primeira grande briga quando ele viu o rosto da filha com lágrimas e o curativo perto de sua sobrancelha. O empresário ficou furioso. Como você deixou isso acontecer? Você não podia encontrar tempo para cuidar da nossa filha? Glória apertou os lábios e depois olhou para Jéssica com desdém. A pobre garota ficou muito quieta naquele momento. Glória percebeu que nunca seria capaz de amar essa menina rebelde. Passou-se um mês. Apesar de as feridas no rosto de Jéssica terem cicatrizado completamente, a cicatriz acima de sua sobrancelha ainda permanecia. Lembrava vagamente um pequeno raio, lembrando levemente a marca na testa do bruxo da série de livros sobre a escola de magia e bruxaria. O conflito entre Quinton e Glória gradualmente desapareceu e a paz e o conforto voltaram ao relacionamento deles. Foi então que a esposa do empresário sugeriu ir de férias para a Flórida. A princípio, Quinton queria se opor, citando sua agenda de trabalho ocupada. No entanto, após pesar todos os prós e contras, concordou com a viagem à costa do Atlântico. Glória estava literalmente nas nuvens, ansiosa por uma ótima viagem. Mas havia uma coisa que estragava sua felicidade. Jéssica iria com eles para Miami, já que nunca tinha ido ao oceano antes. Como Quinton estava totalmente imerso em seu trabalho, Glória se encarregou de organizar a viagem. Foi então que um plano astuto se formou na cabeça da egoísta beleza. Primeiro, comprou passagens de avião de tal forma que ela e Jéssica sairiam primeiro e Quinton se juntaria a elas apenas 2 dias depois. O empresário concordou com isso, mas se Quinton soubesse o que sua esposa havia planejado, nunca teria concordado com sua proposta. Glória e sua pequena enteada partiram para a costa do oceano. Quando Jéssica viu a praia aquecida pelo suave sol, sua empolgação não conheceu limites. Naquele momento, tudo o que a estava incomodando antes desapareceu. Jéssica aproveitou o sol, brincando nas ondas mornas e construindo castelos de areia. Mas, naquele exato momento, Glória estava tendo uma conversa bastante estranha a alguns metros da linha da costa. Glória estava conversando com um homem muito desagradável, de aparência suspeita e movimentos inquietos. O tema da conversa era desagradável para ambos, como evidenciado pela expressão duvidosa do homem. Não se preocupe, vou dizer a ela que você é o motorista do pai dela. Você a levará o mais longe possível e depois a deixará com seus parentes, certo? Não se preocupe com o dinheiro, enviarei uma quantia generosa todo mês. Pense sobre isso. Glória empurrou agressivamente o estranho para a frente. Ele hesitou por um momento e depois concordou com os termos de Glória. A quantia que Glória ofereceu era muito tentadora, então ele não pôde deixar passar tal oportunidade.
Após esclarecer alguns detalhes, os conspiradores apertaram as mãos e seguiram caminhos separados. Na manhã seguinte, Jessica desapareceu. Infelizmente, esse evento coincidiu com a chegada de Quinton, a quem Gloria foi buscar no aeroporto. Mas quando o casal voltou para o quarto do hotel, a menina já tinha ido embora. A camareira baixou os olhos e disse que a menina tinha ido para a praia para construir castelos de areia. Naquele momento, o rosto de Quinton mudou e ele saiu correndo. No entanto, por mais que ele andasse pela praia e chamasse por sua filha, ele não conseguiu encontrar Jessica. Claro, Quinton não podia culpar Gloria por negligência, afinal ela estava no aeroporto naquele momento, pegando o marido. Ela não poderia saber que a menina desobedeceria. Sentado na praia, Quinton chorou alto e amaldiçoou a costa do oceano que levou sua filha. Salva-vidas e membros da equipe de busca concordaram que, se a menina tivesse se afogado, seu corpo teria sido levado pela maré até a costa. Quinton envolveu todos que podia na busca por sua filha, policiais, detetives particulares e voluntários solidários que se recusaram a aceitar dinheiro por seus esforços. Mas tudo foi em vão. Enquanto Jessica era procurada na área de Miami Beach, ela estava sendo levada em uma direção completamente diferente. Enquanto isso, Gloria só esfregou as mãos de satisfação, agora que se livrara de sua principal rival, toda a atenção de Quinton seria direcionada a ela. 20 anos se passaram. Durante esse tempo, muitas coisas mudaram nas vidas de Quinton e sua esposa. Acima de tudo, eles se divorciaram. A culpa pela separação foi de Gloria, ela foi longe demais e empurrou Quinton para a dolorosa separação. A principal causa para a separação deles foi a ausência de filhos, o que a beleza ardente não suportava. Quinton tinha ansiado por um herdeiro por um tempo e, depois do desaparecimento de Jessica, ele falava sobre isso quase todos os dias. Gloria tentou convencer o marido de que ela estava certa, mas depois desistiu e concordou com o divórcio, com substanciais pensões alimentícias. Desde então, Quinton finalmente percebeu que queria permanecer solteiro. Ele se concentrou em seu trabalho e viajou pelo país financiando orfanatos e centros voluntários que ajudavam os sem-teto. Um dia, Quinton estava em uma viagem de negócios a uma das pequenas cidades de Nevada e parou para almoçar em um café à beira da estrada. Ao atravessar o limiar do estabelecimento, ele sentiu um cheiro agradável de produtos assados caseiros, canela e suco de laranja recém-espremido. Ao ver uma mesa vazia, Quinton se dirigiu até ela. Nesse momento, ele esbarrou acidentalmente em uma garçonete que estava indo tirar seu pedido. "Desculpe, eu sou tão desastrado", gaguejou a mulher. Quinton imediatamente começou a se desculpar profusamente, mas quando olhou para o rosto da jovem, quase perdeu a capacidade de falar. A garçonete tinha uma cicatriz muito visível acima da sobrancelha direita, uma cicatriz que Quinton já tinha visto antes. Surpreso, Quinton sussurrou: "Jessica, minha querida, é mesmo você?" Naquele exato momento, a pobre garçonete deixou cair a bandeja, cobriu os olhos com as mãos e soluçou silenciosamente. Muitos anos antes, quando Jessica foi sequestrada a mando de Gloria, ela teve que viver com uma família adotiva que lhe deu um novo sobrenome. Em estado de choque com tudo o que lhe aconteceu, ela tinha perdido parcialmente a memória, razão pela qual não conseguia lembrar seu verdadeiro nome. Por mais de 20 anos, Jessica viveu em outra família, sem ter ideia de que tinha um pai biológico que era empresário. E só agora, por vontade do destino, os dois se encontraram face a face no café. Jessica abraçou seu pai e continuou a soluçar baixinho. Quinton sorriu e agradeceu silenciosamente aos céus por sua ajuda. Se não fosse pela intervenção divina, talvez nunca teriam cruzado caminhos na vastidão dos Estados Unidos. E aqui chegamos ao fim de nossa história em áudio. Deixe seu comentário, dê o seu like, se inscreva e ative o sininho.